Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 18. Evangelho segundo Mateus capítulo 18. Diz assim o texto sagrado: Naquela hora, versículo 1, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Oremos. Pai, que essa porção da Tua palavra nos leve para mais perto do Senhor. No nome de Jesus. Amém. A figura da criança é singular e eu diria até que ela é emblemática. Ela é simbólica e ao mesmo tempo poética. Porque as crianças sempre deixam o ambiente mais agradável, as crianças sempre trazem para nós uma porção de espontaneidade, as crianças deixam a vida um pouco mais leve, um pouco mais sorridente. É curioso quando nós estamos vivendo a vida e a vida adulta se torna tão cansativa ou se torna tão séria, e vem uma criança e bagunça todo o nosso universo e bagunça toda a nossa reverência, às vezes, pela vida, ou, melhor dizendo, a nossa seriedade. Eu me lembro quando criança, eu era muito sério e ainda tem uma porção disso na minha vida, e meu avô brigava comigo e minha mãe também, e falava assim: dê um sorriso, menino. E eu fiquei pensando nessa trajetória da criança, como a santidade, como nós temos trabalhado, como a pureza que as crianças trazem para nós e como elas nos ensinam a respeito de santidade. Tenho tido a oportunidade de conviver e de falar a algumas crianças aqui na igreja, e como as crianças, irmãos, são sinceras. É verdade ou não é? E eu gosto da sinceridade das crianças, porque quem é sincero também se aproxima da santidade. Porque ser santo é ser uma pessoa sem cera, sem máscara nenhuma. E chega uma criança para mim dia desses e diz para mim assim: pastor, eu não gosto muito, sabe quando? Quando você pega na minha mão assim, e você fica apertando e parece que você não vai soltar mais. A criança fala isso para mim, mas um adulto não. O adulto guardaria aquilo no coração e levaria isso para casa e nunca falaria para mim. Mas a criança, de forma muito sincera, chega e fala assim: pastor, eu não gostei disso. Um exemplo muito clássico aconteceu aqui na nossa igreja, eu achei muito legal. Uma menininha parou-me aqui no corredor e falou assim: pastor, tem que conversar aí com o pessoal que compra as bolachas do Ministério Infantil, que assim, é todo domingo a mesma bolacha. Que irmão em sã consciência ia levantar na assembleia e falar assim: pastor, vamos trocar a bolacha? Ninguém. E às vezes eu penso que nós temos que aprender com as crianças e levar essa sinceridade para a nossa vida espiritual. E a oração das crianças é sensacional. Se você trabalha ou quer aprender um pouco mais sobre oração, você tem que trabalhar com crianças. Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, disse que os grandes pregadores têm que dar aula para as crianças. E quando você vai ensinar as crianças, elas soltam cada pergunta e elas fazem cada oração. Conversando com uma criança, dia desses, ela falou assim para mim: pastor, eu quero orar por você. É mesmo? Vamos orar. Aí ela colocou a mãozinha na minha cabeça, joelhei, pastor. Falei: pois não. Inverteu. Vejam que eles têm facilidade
porque eles têm essa pureza. E ela colocou a mãozinha na minha cabeça, assim, ela sabe da minha enxaqueca crônica. Papai do céu, não quero meu pastor assim mais. No nome de Jesus, tira enxaqueca, amém. Se fosse nós iríamos florear, fazer aquela oração bonita. Ó Deus soberano, Criador dos céus e da terra, de Gênesis a Apocalipse, entendemos a tua soberania e tal. Crianças simples, de forma pura. E essa pureza nós temos que levar para a vida. E Jesus aqui nos coloca diante de um quadro, onde a criança é o foco, onde a criança é a peça principal. Todo mundo querendo espaço no reino de Deus, todo mundo querendo holofote, todo mundo querendo um degrau superior. E a pergunta que norteia o texto, acompanhe comigo, versículo 1. Os discípulos chegam e falam assim: porventura, quem é o maior no reino dos céus? É curioso como nós não aprendemos com as crianças as coisas simples da vida. Muito pelo contrário, a nossa vida adulta sempre almeja o status, sempre almeja a fama, sempre almeja o holofote, sempre almeja o lugar superior. E as crianças, de forma contrária, ou nadando contra a correnteza, não fazem essa pergunta. Convivendo com as crianças, você não vê essa disputa, essa briga, para saber quem é o melhor, quem é o maior. Criança só quer atenção. E os adultos querem competição. Crianças querem atenção. Adultos querem competição. Pensar na criança como pureza nesse dia tão especial é pensar nessa santidade que coloca-nos diante do Senhor, e as nossas orações e a nossa caminhada de fé deveria ser mais simples. Pureza, simplicidade, conversa com o Pai, ausência de arrogância, ausência de religiosidade, ausência de prepotência, e ao invés de tudo isso colocar simplesmente humildade. Dia desses eu estava num consultório médico e eu achei fantástica a cena de uma criança. Era bem cedinho, era umas 8 e pouco, todo mundo lá na sala de espera, primeiro atendimento, todo mundo sério, cabeça baixada, semblante sisudo, cada qual com a sua revista, lendo. Chega um papai com uma menininha, uns 2 anos. Irmãos, aquela menininha, desculpa a expressão, tocou o terror no consultório. E daqui a pouco estava todo mundo correndo atrás da criança, brincando com a criança, falando com a criança. E ela foi no telefone da secretária, pegou o telefone, começou a brincar com o telefone, pediu para ligar a televisão, depois pediu para desligar a televisão, pegou um brinquedo, veio no centro. O consultório virou quase que um berçário. E a coisa mais linda foi quando, inclusive eu, todo social, sentado no chão, brincando com a criança. E eu fico pensando que a palavra de Jesus é essa para nós. A nossa vida deve ser levada um pouco mais em tom de brincadeira. Devemos nos converter e ter essa sensibilidade da criança. E teve um momento que aquela criança pegou um dos brinquedos e jogou assim na porta, fez um barulhão, e aí o pai repreendeu, e ela ficou assim com aquela carinha que quem quer chorar, sabe, fica. Aí o pai falou: engole esse choro. Mas não deu 2 minutos, ela já estava abraçando o pai, estava brincando de novo. As crianças têm essa facilidade de perdoar, e uma vida santa para nós é ter essa capacidade de liberar perdão, de receber o perdão de Deus e também liberar perdão. Eu não sei se nós somos como criança, que ao chegarmos no ambiente, a gente contagia com a nossa alegria, porque a Bíblia vai falar para nós que nós devemos servir ao Senhor com muita tristeza, não é verdade? Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cânticos, saber que o Senhor é Deus, chegar diante das pessoas com alegria, porque o sorriso é contagiante, e o amor de Deus, conforme a gente vai multiplicando, ele simplesmente vai crescendo. E a pergunta dos discípulos é: quem é o maior? Aí Jesus fala assim: no meu reino não tem maior, o maior é aquele que se humilha,
O maior é aquele que se faz como criança. O maior é aquele que entende que a conversão passa por essa fé da ingenuidade. E algumas vezes eu fico preocupado, irmãos, e abro meu coração, quando nós começamos a ter uma vida tão séria diante de Deus, uma visão tão, desculpa a expressão, mas tão legalista das Escrituras, que vamos perdendo aquela fé genuína, aquela fé simples, ou aquela fé da primeira conversão. E quando a gente olha para o texto, Jesus coloca a criança no meio deles. Vocês querem ser o maior, mas eu vou ensinar, disse Jesus. A criança até então era colocada à parte. O próprio texto bíblico, em várias narrativas, vai dizer que simplesmente eles contavam homens e tiravam as crianças e as mulheres de lado. As crianças aqui não tinham nenhuma função social, até ela começar a despontar dos 12 anos para frente. Criança era deixada de lado, ninguém dava ouvido à criança, ninguém respeitava a voz da criança, ninguém cuidava literalmente das crianças. Deixa lá, criança é criança. E Jesus coloca a criancinha no meio deles e fala assim: olha, o holofote está sobre elas. Se vocês querem entender o que é ser grande, vocês têm que fazer a contramão. Ser grande no reino de Deus é se converter como uma criança. Versículo 3, acompanhe comigo. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Conversão, pureza, humildade. Versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse sim, será o maior no reino dos céus. E no versículo 5, Jesus vai nos ensinar que nós devemos acolher as crianças, porque ao acolhermos as crianças, estaremos acolhendo o próprio reino de Deus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. É triste quando nós vamos vivendo a vida e não temos tempo para ouvir o clamor das crianças. Não paramos para ouvir as crianças, essa é a grande verdade. Vamos correndo, vivendo e deixamos as crianças ali, na periferia, do ladinho. Mas se nós ouvíssemos tudo aquilo que as crianças têm para nos ensinar e a falar para nós, nós mudaríamos muito, muito e muito a nossa vida. Quando comecei a pastorear em Campinas, não tínhamos ministério infantil, Natália e eu ajudávamos as crianças, e uma vez nós ensinamos as crianças com uma porção de argila, como que Deus fez o homem. Aí pegamos a argila, fizemos lá um bonequinho, cada um fez seu bonequinho, entregamos para ela, ensinamos, falando assim, e depois do bonequinho feito, Deus foi lá e soprou fôlego de vida. E depois de alguns dias, veio uma menininha na IBD, juntamente com a outra, falou assim, pastor, explica para ela. E aí a menininha começou a participar do culto, começou a ficar lá conosco, participar, se envolver. Aí depois de um tempo que ela estava lá na igreja, ela veio falar para mim, pastor, eu acho que o culto é muito chato. Por que o culto é chato? Porque assim, só os adultos participam. As crianças não têm espaço. E eu creio que nós precisamos ouvir a voz das crianças e com muita humildade acolher aquilo que elas estão falando, porque elas também dão um retorno daquilo que acontece nas suas casas. Fala ou não fala? Posso contar uma história rapidinho? Não posso falar quem foi, mas um filho me procura e fala assim, pastor, uma coisa, menino, hein? Uma coisa a gente tá junto assim em família, todo mundo lá na igreja. Lá na igreja o papai abre a Bíblia, coloca assim em cima do banco, anota tudo. Vozinha do menininho, anota tudo. Mas você sabia que o meu pai não gosta de você?
Aí eu com aquela cara assim, né, de criancinha também, falei, sério? Sério. Por quê? Tem hora que quando ele falou que está gostando do sermão, você acaba. Aí eu falei, opa, aprender a ouvir a voz das crianças. Elas têm muito a nos ensinar. Aí outra criancinha aqui da igreja falou, não gosto de ser de terno não, você fica muito sério. Parece que são coisas pequenas, irmãos, mas temos que ouvir, aprender. E também aprender a dialogar uns com os outros assim, nessa sinceridade, sem ofender ninguém, mas nos tornarmos como criança. Porque a criança, ela é humilde demais. A criança, mesmo ela sabendo de alguma coisa, você fala assim, deixa eu te ensinar. Ela fala assim, pode ser. Lá no acampamento dos adolescentes, teve um casal aqui da igreja que levou a Aline e o... como que ele chama? Que toca guitarra? Esqueci o nome dele. Foi Marcelo. Levou o João. E o João ficou lá, andando para lá e para cá. E o João, ele ficava fazendo arte lá. Ele não é nem um pouco arteiro, né? Ele ficava fazendo arte lá no acampamento e ficava olhando para ver se a gente estava vigiando. Aí coloquei a mangueira assim para encher a piscina. E eu virava as costas, ele pegava a mangueira e nas meninas. Coisa de criança, brincando. Ô João, para com esse negócio, rapaz. Beleza, pastor. Eu virava as costas ali. Mas não que eu dei uma dura nele, chamei ele no canto e falei, se você não parar, eu vou ligar para o seu pai. A coisa mudou. E algumas vezes Deus quer falar assim conosco e a gente não é dócil como uma criança. Deus quer falar assim para você e para mim, para com isso. Para que essa arrogância? Para que essa vaidade? Para que esse nariz empinado? Para que essa pompa toda? Para que ser líder, se você não sabe liderar? Para que a posição de maior, se você não tem humildade? Porque o nosso Messias, o maior, pegou bacia e toalha e foi lavar os pés. E ele falou assim, assim como eu fiz, façais vós também. Criança deve ser humilde. E para encerrar, vá comigo lá em Mateus 19. A partir do 13. Quando o povo traz para Jesus as crianças, 19:13, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Ora, eles não tinham acabado de tomar uma repreensão de Jesus? Estamos lendo 19, a gente acabou de ler 18. No 18, Jesus já tinha dado a grande lição, mas mesmo assim os discípulos não entenderam. E parece que a igreja de Jesus às vezes também não entende. Comemoramos ano após ano o Dia das Crianças, e aí nós temos que, infelizmente, tirar as crianças do nosso culto e colocar elas num local separado. Afinal de contas, elas vão, entre aspas, bagunçar muito. E a gente quer um culto mais sério, mais centrado, focado. Ou será que nós não poderíamos aprender hoje, nessa manhã, juntamente com as nossas crianças? Repreender as crianças, não deixar ouvir a Jesus. E versículo 14, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é também o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus abençoou a igreja, Jesus abençoou as crianças, Jesus acolheu as crianças, Jesus valorizou as crianças, Jesus colocou a criança no meio. E nessa manhã eu queria te convidar a lembrar alguma coisa da sua infância. Lembra aí agora, rapidinho. Algo que marcou, que foi bênção. Não desobediência, desobediência não vale. Algo assim precioso da sua infância, que você hoje na vida adulta não consegue mais colocar em prática. Eu falo, por mim, eu tenho saudade da minha infância, da época que eu brincava. A vida de adulto não dá para brincar. A gente não tem tempo para brincar. E nessa manhã eu quero converter meu coração de novo, para que eu consiga um tempo para brincar. Quem me ajuda? Diga aí.
Quem me ajuda? Que fala alguma coisa aí que você tem saudade da infância. Eu tenho saudade de brincar. Do quê? Jogar betes. Quem mais? O sítio da avó. Estar com a família. Amém. Tomar banho no rio. Diga, Daniel. Amar a igreja. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Quem mais? Diga. Fala, Cid. Amém. Quem mais? Diga, Nádia. Queima, coisa boa. Comunhão, interação. Diga, Ruth. Ouvir as histórias, coisa boa. Quem mais? Fala, Edu. Feliz ano novo. Vou te indicar para ser o tesoureiro. Bacana, bacana. Quem mais? Diga, Cidinha. Os pais levando a igreja. Que tempo bom, né? Naquela época a gente ia de a pé, não reclamava. Não tinha carro. Mais alguém? Diga, Rod. Dormir nos bancos. Minha mãe levava aquela folhinha de sulfite. Lembra aquela revistinha Aprendendo da Joerp? Eu ficava ali rabiscando. Coisa boa. Vamos orar? Opa, perdão, diga. Dormir no sofá, acordar na cama. Essa foi boa. Essa foi boa. Chegar em casa, ter aquele mingauzinho pronto. Diga, Regiane. EBF. O Silvino tem um testemunho muito lindo uma vez que ele contou para mim, de uma situação que ele passou, aí depois, quando ele foi pegar algo que ele achou e percebeu que era meio duvidoso, ele teve uma desconfiança, o Silvino falou assim, pastor, eu lembrei daquela musiquinha, cuidado, mãozinha, onde? A gente aprende ou não aprende? 3 palavrinhas só, eu aprendi de Deus é. Vamos orar, queridos. Vamos converter o nosso coração, nos tornarmos criança nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por Jesus, porque Jesus promove em nós um novo nascimento. E nós, nessa manhã, entendemos que precisamos voltar a ser crianças. Não no sentido de imaturidade da vida, não nesse sentido, mas precisamos descobrir ou redescobrir as coisas simples da vida, a pureza, a santidade, a fala, a espontaneidade, o sorriso, a alegria, para te servir melhor. Lembramos de tantas coisas que fizeram parte da nossa infância, da nossa fase tão tenra, e te pedimos que o Senhor nos ajude a reviver isso. Nos lembramos com saudade do tempo de criança, e o cristianismo nos proporciona isso, voltarmos a ser criança. Que o Senhor nos encha com a tua humildade, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos ensine a sermos mais dependentes do Senhor, que o Senhor nos ensine a buscar no Senhor provisão para as nossas vidas, que possamos ser como crianças, desapegadas de qualquer coisa e apegadas somente na figura do Pai. Que o Senhor nessa manhã, nesse dia, seja o nosso Pai e nós apenas crianças. Que possamos recorrer ao Senhor como fonte, recorrer ao Senhor como suprimento,
recorrer ao Senhor como aconchego, como refúgio. Seja o nosso Pai eterno, Deus. Nós te agradecemos em Jesus. Amém. Vamos cantar? Quem veio preparado para dízimos e ofertas, vão consagrar o Senhor nessa hora.